Desde o mato às touradas, quer na rua ou na praça, a paixão pela tauromaquia e em falar de touros sempre se fez presente na vida de José Paulo Lima, com vários trabalhos sobre a matéria. Desta vez com a divisa vermelha, a lembrar 5 famílias e várias gerações, até da sua família paterna. Eu há poucos dias recebi uma partilha sobre este livro concretamente, e essa partilha dizia que todos os dias nos superamos de alguma forma. Há dias mais difíceis do que de outros, mas cada dia que não desistia é mais um dia que nós vencemos. E de um momento para o outro, em toda a leitura deste pequeno excerto, percebi que estava plasmado aquilo que está presente na obra que hoje aqui apresento, e que a minha alma, que entreguei de corpo, estava resumida em pouco mais destas palavras. Mais do que tauromaquia, nós somos gente feita de empatia, de naturalidade, de vivências e respeito. Respeito pela natureza, pela ver o touro no mato, pelo imenso Atlântico onde vivemos, mas também pelas suas agruras e as suas benesses. É a ressalga que nos molda, é que nos torna diferentes. Temos a nossa existência presa uns aos outros, com os nossos próprios erros uns dos outros, com a nossa solidariedade e com a nossa forma de ser e de estar. Isso é que nos define e é que nos relaciona com a tauromaquia. O que começou por ser um livro de touros, pura e simplesmente, acabou por ser um livro de humanidade. Era touros e acaba numa história que percorre vida de famílias, e quase de várias famílias, 5 famílias, com quase uma dezena de gerações entre todas. É gente que vive em prol do touro e viveu em prol do touro e nunca do touro. Isso é preciso que se diga. E é uma mensagem de vida latente em cada pulsar do coração deste livro. Pelo touro se evoluiu, pelo touro se viveu, se teve amigos, e no fim disto tudo, a agricultura, o sentido de sobrevivência que a pecuária traz, é o cerne de mais este punhado de boa gente. Desde Tomás Mesquita Borba até os dias de hoje com Fernando Marques, a verdade é que o touro nunca teimou em estar quieto, permitido que agora a divisa vermelha continuasse de pé. A ganaderia andou de mão em mão, influenciou outras e aparece para um futuro que só Deus pertence. Garcia Lorca, o grande Garcia Lorca, dizia que a festa de touros é a mais culta que conhece. E, de facto, o género espanhol está coberto de razão. Sem pretenciosismo, eu digo que correr um touro na praça ou na rua liga-nos, estreita-nos, põe-nos a falar e até mesmo a discutir, mas cria relações que tornam perenes, cimentam a nossa forma de viver, a nossa cultura e nos tornam únicos para onde nós formos. Quer seja para aqui, para a América, para o Canadá ou para o Brasil. Quase 2 séculos de história com várias mudanças. Iniciou-se em vermelho com os Borba, ausentou-se com os Fernandes de Miranda, aparelhou-se com o verde dos Inácio Gomes e quedou-se com o negro nos anteriores e atuais ganadeiros. Com as cores mudaram também atitudes, formas de selecionar, de garantir o melhor em cada década e em cada século. Estas famílias são, por isso mesmo, uma adaptação constante de sobrevivência aos dias que viveram e persistem até hoje orgulhosos daquilo que conseguiram. Como já referi, honra a capacidade genial de Tomás Mesquita Borba na procura de um touro que modificasse o século XX de Xeirense. Associado a outra pessoa fantástica, José Diniz Fernandes e mais tarde José de Castro Barreira. Não são, senão quiçá, os grandes rostos ganadeiros do século XX, terceirense, e que mudaram o paradigma da nossa festa brava. Dos bovinos que cá existiam, passaram a existir touros que investiam. É uma mudança brutal. Nos finais da década de 80, Eliseu Gomes e o seu pai Isidro Costa deram uma nova vida e alento a esta casa. Agora foi a vez de Fernando Marques. Foram das ganaderias que se mantinham como fundamentais no panorama taurino de Xeirense. Quero frisar que os animais, touros, vacas e bezerros, esses foram sendo sempre os mesmos. Andaram de mão em mão, mesclaram-se com as aportações dos seus proprietários dentro de cada década, mas são como uma nuvem genética que vai andando de lá para cá
tudo à volta da região do Patalu. Daí à estridência do Sr. Fernando Marques vai uma pequena distância. Do menino que nasceu a negociar com os americanos no Golfo ou no Porto de Pescas da Vila Nova, perto da vinha da sua avó. Surge o homem empresário que se faz homem, se estabelece no Canadá e cria uma marca e põe de pé no país por onde foi radicado, que é o Canadá. Para além da parafernália e do abanão que a Quinta do Aleitor III deu em 2005, deu-nos um som de estridência, onde o que chamaria marketing popular pôs toda a gente a falar. Uns bem, outros mal, mas a verdade é que o Sr. Fernando Marques do Aleitor aqui está. Homem perspicaz, fino como um rato, como dizem as nossas gentes, vai vivendo com os que escolheu, fazendo como fazia no Ontário, de coração aberto e praticamente para toda a gente. A ganaderia é o seu sonho, é o seu brinquedo e os seus touros bem tratados, um regalo à vista. O Sr. Fernando é a pessoa mais difícil de entrar em contato com ele. Mas depois da porta aberta é de uma simpatia e de uma história verdadeiramente venerável. Fernando Marques impulsionou esta obra, quis honrar o que tinha agora em mãos, mas que na verdade já foi uma casa de outras pessoas. Algo de qualidade construído por muitos e que espera que dure pelo menos mais um século. Tudo reunido numa obra histórica e sobre pessoas. Eu comecei por tentar escrever uma obra de touros, que é a minha paixão. Mas depois, quando dei por mim, estava a escrever uma obra sobre pessoas, sobre superação, resolver problemas, passar, e os touros andaram sempre comuns a toda esta gente. E de forma circular. Porque o Sr. Tomás Mesquita Borba é familiar do Sr. Franco Vaz Borba, que é exatamente o sítio onde o Sr. Fernando Marques foi buscar os seus primeiros touros para criar a sua ganaderia no Canadá. E é por isso é que este livro é uma história circular e é uma microcultura. É uma micro-história. Celebram 5 gerações de ganadeiros que se moldaram para defender a tauromaquia e a cultura. Muitas histórias de superação e de quem quis vencer na vida com esta paixão pela tauromaquia. Uma delas, e eu peço que leiam um livro, é a senhora Olímpia Inácio Gomes. Ela é irmã do senhor, era irmã do senhor Álvaro Inácio Gomes. E era uma senhora que vivia com as sinergias que criou com os americanos da base das Lajes. Portanto, ela fazia a sua vida, porque não diz ele e as palavras não ficam feias, contrabandeando pães da base das Lajes, vendendo e oferecendo a gente da terceira. Era um gesto de altruísmo, toda a gente conhecia a senhora Olímpia. E depois fiquei a saber que a minha própria bisavó materna comprava chinelos e roupas para a minha própria mãe e para as minhas tias, porque moravam quase ao pé uma da outra e a senhora era conhecida. Há uma história engraçada da minha mãe que dizia que uma vez a minha bisavó comprou uns chinelos mais baratos, que não estavam assim muito bem acondicionados, e esses chinelos foram para a minha mãe rompeu o chinelo e a minha bisavó foi: "Oh, senhora, agora esse chinelo vendeste à minha neta e estragou-se. Oh, qual é o problema? A gente vai já resolver isso." Pois a conversação entre as duas mulheres levou a que a minha bisavó trouxesse 2 pares de chinelos no lugar de um. A outra pessoa que me marcou profundamente pela sua história, que vai muito para além daquilo que nós conhecemos do senhor de cabelo pintado e de colar ao pescoço, é o Sr. Fernando Marques. É uma história incrível. Se quiserem começar a ler o livro, podem começá-lo pelo último capítulo. É uma história de superação, de um miúdo que andou, que correu a Vila Nova, São Brás, que venceu na vida e que depois pegou e nos ofereceu praticamente uma coisa que estava decadente e a morrer a olhos vistos, que era uma ganaderia, e ofereceu a todos os terceirenses que possam desfrutar dela. É uma história com um cunho familiar muito forte, onde a sua filha padeceu de uma doença e teve um sonho. E o seu sonho era ter touros. Que o pai começasse a correr touros no Canadá. E isto foi há 25 anos. A Melissa tem já filhos
é casada, é uma senhora, e o Sr. Fernando Marques ficou com o vício em casa de ser ganadeiro, que é dos piores vícios que há. O Salão Nobre da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo encheu-se para honrar e respeitar a tauromaquia numa obra que teve como editor Liduíno Borba. José Paulo Lima voltou a trabalhar em conjunto com Edgardo Vieira. São 4 livros juntos, no ano de 2025 foram 2. Edgardo Vieira embeleza toda a obra com as suas fotografias, a assinalar também os seus 25 anos de fotografia à volta da tauromaquia. Fotografia e a tauromaquia e toda a sua envolvência são as minhas 2 grandes paixões, em que permite contar histórias vividas da cultura de um povo e das suas gentes que amam esta terra. Cada fotografia é um momento único. Um fotógrafo é um contador de histórias sem uma única palavra. Nem a melhor câmara do mundo cria histórias sozinha, porque a fotografia não nasce do equipamento. É capturada através das lentes, mas principalmente nasce do coração de quem fotografa. A câmara registra o que o fotógrafo sente, que é preciso guardar, porque a câmara é só uma ferramenta. Quem dá vida à imagem é o fotógrafo. Na terceira de Jesus há sempre festas e luz, como as famosas estradas. A bifana que se deseja, lapas, cracas e cerveja, cabem algumas marradas. Vão para o mato em expressão, cheios de animação, para os touros a passear. Voltam para o arraial, está cheio de pessoal. A tourada vai começar, terminando com agouro, sem danos nem ter castigos. Vão todos para o quinto touro, para a casa dos amigos, terminando com agouro, sem danos nem ter castigos. Vão todos para o quinto touro, para a casa dos amigos. Com meses de entrega em prol da paixão pela Festa Brava, o trabalho destes 2 amigos não foge à qualidade dos restantes. É o reflexo de histórias, emoções e momentos. Uma obra que permite pensar em várias vertentes. A festa continuou no Clube de Golfe da Ilha Terceira, onde os aficionados celebraram a tauromaquia através do convívio e partilha de experiências, honrando o legado da divisa vermelha, as raízes da bravura e paixão desta ganadaria terceirense.